campo trabalho-educação. Penso que o Saviani, portanto, que está, diria, inaugurando esse tipo de discussão no Brasil, né? A bem da verdade, devo fazer um parênteses aqui. Não é certamente a primeira vez que, no caso do Brasil, se discute a educação na perspectiva da classe trabalhadora, na perspectiva dos interesses históricos da classe trabalhadora. Muitos autores, muito antes do Saviani, fizeram isso ao longo do século XX, sem dúvida nenhuma, né? Além de Luiz Pereira, outros autores, me ocorrem pelo menos 3 autores de capital importância. O caso do Florestan Fernandes, né? Do Maurício Trachtenberg e do Paulo Freire, né? Que, como nós sabemos, autores de matizes teórico-políticas muito diferenciados, né? No entanto, vejam, apesar de que a discussão sobre a educação na perspectiva dos interesses da classe trabalhadora seja muito mais antiga que a produção, na verdade, me parece, pela primeira vez que, mais uma vez, se constitui um corpo de intelectuais que vai fazer escola, né? Na verdade, vai nascer ali uma escola de pensamento, né? Que é claramente coordenada pelo professor Saviani e que é, sem dúvida nenhuma, até hoje a grande referência dessa escola de pensamento. E também, um detalhe que me parece também importante é o fato de que nesse mesmo período, final dos 70, começo dos 80, se formam, me parece, 2 grandes escolas de pensamento que vão disputar o campo da esquerda na educação no Brasil. De um lado, esta escola de pensamento, que coordenada, né, orientada pelo Saviani, e de outro lado, uma outra escola de pensamento, que é balizada, portanto, por outros referenciais teórico-políticos, que é a de Paulo Freire, né? Então, acho que se constituem, portanto, 2 grandes escolas de pensamento que vão disputar o campo da esquerda na educação. Bem, voltando aqui, então, na produção teórica desses autores que estão sendo, nesse caso, coordenados pelo Saviani. Me parece que, eu tenho a impressão que as perguntas que povoavam a cabeça do Saviani e também daqueles que estavam nas primeiras turmas de doutorado eram mais ou menos estas. É possível que a educação possa contribuir com o processo de transformação revolucionária do capitalismo? Se sim, como? Qual é a contribuição, mas também os limites que a modalidade escolar de educação pode oferecer nesse processo? Penso que é mais ou menos essas perguntas que orientavam as discussões daquelas primeiras turmas coordenadas pelo Saviani. Para responder essas perguntas, eu vou contar um pouco da evolução da produção do próprio Saviani, mas entendendo que este é um processo de produção coletiva. Para responder essas perguntas, o Saviani se debruça para compreender e estudar profundamente as diversas teorias da educação. E ele vai, então, fazer uma crítica àquilo que ele vai entender como teorias não críticas da educação. Basicamente a escola nova, primeiramente a escola tradicional, vai fazer uma crítica à escola tradicional, vai fazer uma crítica à escola nova, vai fazer uma crítica à escola tecnicista, porque ele vai entender que estas teorias são teorias não críticas e, portanto, não tinha sentido, essas teorias não ofereciam possíveis respostas às perguntas que estavam postas, uma vez que eram todas elas, apesar das suas diferenças, teorias balizadas, fundadas na concepção liberal. Se produz nesse mesmo período, não pela pena do Saviani, mas sobretudo pelos escritos de outros autores que estão neste círculo, né? Uma crítica muito contundente à teoria do capital humano que o Júlio já mencionou aqui. Muitos escritos foram feitos para fazer a crítica à teoria do capital humano, uma vez que esta teoria do capital humano exerceu uma forte influência aqui no Brasil no final dos 70 e começo dos 80. Bom, então, vejam, primeiramente, o Saviani faz, diria, uma limpeza diária, ou seja, essas teorias não são capazes de oferecer respostas às perguntas postas. Por isso ele começa a se aproximar de alguns autores franceses, sobretudo, não apenas franceses, mas sobretudo franceses,
que, no calor dos acontecimentos do final dos anos 60, né, sobretudo maio de 68, vão fazer críticas contundentes à escola, como é o caso do Bourdieu-Passeron, todo mundo já ouviu falar aqui, sobretudo um livro produzido por essa dupla de franceses, que se chama A Reprodução. Não vou entrar nos detalhes disso, né? Também do Mondelot Establet, que é a escola capitalista na França, né? E do Althusser, que vai discutir a escola como aparelho ideológico do Estado. Como vocês bem sabem, né, esses autores também exerceram uma influência bastante grande no Brasil, sobretudo no campo da educação. Acho que com um destaque claríssimo para a produção do Althusser. Muito bem, ele se aproxima desses autores porque, diferentemente dos outros, ele entende que esses autores são autores críticos, que estão fazendo uma crítica à escola de classe no sistema capitalista. Mas logo, ele, então, do ponto, eu estou apresentando como é o movimento do pensamento dele, né? Ele entende que esses autores, embora sejam críticos, carecem de uma compreensão, segundo a leitura dele, de uma compreensão dialética do papel da educação, sobretudo do papel da escola. Ou seja, eles entendem que a escola, cada um ao seu modo, logicamente, que a escola é sempre necessariamente reprodutora das relações sociais, no caso, relações sociais capitalistas. E, portanto, ele chega à conclusão que esses autores não podem oferecer respostas às perguntas que estavam postas. Ou seja, eles não, se a escola é necessariamente apenas reprodutora das relações sociais capitalistas, não pode servir, não pode oferecer algum papel no processo de transformação do sistema capitalista. Por isso ele descarta esses autores e vai denominá-los de concepções crítico-reprodutivistas. Crítico-reprodutivistas porque, embora sejam críticos, eles entendem que a escola é sempre necessariamente reprodutora das relações sociais capitalistas. E, portanto, na compreensão deles, esses autores não são dialéticos, ou seja, esse é um exercício muito interessante, né? Para ele, esses autores não têm uma compreensão dialética da escola, ou seja, se é verdade, aí veja, se é verdade, ele não nega que a escola pode reproduzir e efetivamente reproduz as relações sociais capitalistas, ela pode também, dialeticamente, ou melhor, contraditoriamente, se confrontar com isso e, portanto, servir como um instrumento, quiçá, na transformação da própria sociedade capitalista. Por isso, como esses autores não oferecem resposta, ele vai ler também o Paulo Freire, também se afasta do Paulo Freire por diversas razões, tá? De tal maneira que, então, a partir daí ele começa, então, tentar discutir uma pedagogia que seja dialética, né? Que seja crítica, mas dialética, né? E ele vai denominar, a partir de um certo momento, de pedagogia dialética, efetivamente. Depois ele vai denominar de pedagogia revolucionária, tá? Até que aos poucos ele começa a oferecer algumas pistas de como, então, pensar uma educação, sobretudo uma educação escolar, portanto, uma pedagogia que buscasse responder às questões postas, vale dizer, como a educação escolar pode contribuir com o processo de transformação do capitalismo. A partir desse momento, ele começa a rascunhar essas pistas, tá? Claro, baseado em autores, porque ele também não inventou a roda, né? Mas essa discussão começa a se constituir de tal maneira que essas pistas ele vai produzir num livrinho que talvez seja um dos mais importantes, se não o mais importante de toda a vasta obra do Saviani, que se chama Escola e Democracia. Nesse livro, exatamente, ele faz, se vocês pegarem, para quem já conhece, não é novidade, mas basicamente ele faz esse movimento que acabei de apresentar aqui, já dando para o leitor algumas pistas de como seria essa pedagogia que fosse, portanto, que tivesse esse caráter dialético, vale dizer, contraditório em relação às crítico-reprodutivistas. Que depois, esse livro, para vocês terem uma ideia, foi publicado em 1983. Depois é que ele começa a denominar isso que ele chamou inicialmente de pedagogia dialética, depois revolucionária, ele vai chamar de pedagogia histórico-crítica. É uma denominação que acabou se consagrando, né, até hoje.
E ele vai, portanto, dar continuidade a este processo de discussão do que seria, ou quais seriam os princípios, os pressupostos disso que ele chama, então, de pedagogia histórico-crítica. Ele vai reunir alguns escritos a esse respeito num outro livrinho que vai ser publicado em 1991, que se chama exatamente Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. Nesse período, exatamente no período da publicação do primeiro livro em Escola da Democracia, 83 até 91, é que ele vai exatamente buscando dar um pouco mais de corpo a essa discussão. E depois publica outra. Nesse mesmo período, que eu fui em 1985, aluno dele, portanto, eu participei intensamente, pessoalmente, dessas discussões sobre a elaboração disso que se chamou de pedagogia histórico-crítica. Muito bem. O problema é qual era a proposta que efetivamente poderia dar corpo a isso, né? A partir desse momento, esse empreendimento que ele estava fazendo, que inicialmente era um empreendimento individual, muito inicialmente, passa a ser, de fato, um empreendimento coletivo. Então, de maneira que praticamente todas as primeiras turmas que passaram pelas mãos dele acabaram entrando nessa discussão. Mudaram, inclusive, os seus objetos de investigação, das suas teses de doutorado, etc., para penetrar nesse tipo de discussão. E muitas contribuições nesse sentido foram oferecidas para além da própria contribuição do Saviano. É impossível a gente citar essas contribuições, o tempo não nos permite, mas eu me lembro, pelo menos, uma contribuição de uma orientanda dele, né, que se chama Lucília Machado, é uma das figuras mais conhecidas nesse campo do trabalho de educação, que fez a sua tese de doutorado na PUC, São Paulo, orientada por ele, e que depois foi publicada no livro que se chama Politecnia, Escola Unitária e Trabalho. Eu já estou citando esse apenas como exemplo, okay? Outras produções foram feitas. O que a Lucília vai fazer nessa tese de doutorado que foi publicada no livro? Ela vai buscar dar corpo um pouco a essa discussão que, logicamente, não havia começado no Saviano. Então, ela vai recuperar, ao longo da história do movimento operário no mundo inteiro, como essas questões foram debatidas, como elas foram feitas. E apresentam, também uma coisa que não é novidade nenhuma, mas apresenta de maneira bastante primorosa a discussão a respeito da escola unitária e politécnica, né, que teria, então, o trabalho como princípio educativo como um dos seus principais lemas. Não é possível, no tempo que tenho, apresentar aqui para vocês quais são as discussões que são feitas a partir dessa, que é a proposta de escola unitária e politécnica. Eu só estou, enfim, mencionando, deixando registrado aqui, depois na hora do debate a gente pode entrar em detalhes disso. O fato é que, embora com vários problemas e limites, o que a gente consegue perceber de fato é a tentativa desses autores que vai atravessar os anos, final dos anos 70, vai atravessar praticamente os anos 80 e vai até a primeira metade dos anos 90, de oferecer alguma contribuição, somar forças, na discussão a respeito de uma educação que esteja na perspectiva dos interesses históricos da classe trabalhadora. Vale dizer esta relação que eu acabei fazendo, que é a relação entre educação e estratégia revolucionária. Eu creio que a gente poderia, pelo menos, mencionar aqui algumas polêmicas a esse respeito, né? A primeira diz respeito à discussão que o Saviano vai fazer. Ele vai concentrar a atenção dele, a crítica dele, na verdade, na escola nova, né, ou na pedagogia nova, por razões que também é possível a gente desenvolver aqui, né, mas basicamente porque ele entendia que muitos autores argumentavam favoravelmente a ideia de que a escola nova talvez fosse a resposta, ou seja, a proposta que desse resposta às perguntas postas. E ele vai então fazer críticas contundentes a isso, né? De tal maneira que o alvo principal da crítica dele é na escola nova. Isso provocou polêmicas infindáveis que foram publicadas, polêmicas com autores, né? Os mais variados foram publicadas nas revistas principais da educação naquele período. A segunda grande
polêmica que dá para a gente tirar disso é o tipo de leitura que se fez do Gramsci, como eu havia citado aqui anteriormente. Sem dúvida nenhuma, o autor que é o autor matricial de toda essa discussão, de toda essa produção. Acho que valeria a pena, pelo menos, mencionar como questionamento o tipo de leitura que esses autores fizeram do Gramsci, né? Tenho a impressão que, pelo menos, duas questões estão postas a respeito desta relação. A primeira é que dá para perceber que a aproximação desse conjunto de autores, a começar do Saviani, com o marxismo, foi uma aproximação diretamente com o Gramsci. Ou seja, a análise, né, dos textos do Marx, efetivamente, né, da matriz do Gramsci, que é o Marx, isto parece que há na minha opinião, talvez não exatamente uma ausência, mas uma leitura, diria, bastante limitada e às vezes precária do próprio Marx. Via de regra, os textos lidos do Marx, né, a ideologia alemã, o manifesto, o método, enfim, textos assim, mas penso que com algumas exceções, diria poucas exceções, a análise do Capital ficou, na minha compreensão, um tanto quanto debilitada. Isso me parece, de qualquer maneira, um problema, porque a aproximação do marxismo diretamente com Gramsci, de tal maneira que isso pode, e efetivamente provocou algumas, pelo menos me levanta algumas questões, né? Por exemplo, alguns autores chegam a sugerir que há uma cisão entre o Gramsci e o Marx, por exemplo, né? Segundo, esse é outro questionamento, me parece, na verdade levantando hipóteses, ok? Apenas para provocá-los, né? Para que a gente possa provocar. Eu não tenho certeza disso que estou apresentando aqui, na verdade são hipóteses, são mais questionamentos. Me tem a impressão que a leitura que se faz do Gramsci, por parte considerável desses autores, é uma leitura que eu diria, para resumir uma única palavra, uma leitura um tanto quanto institucionalista do Gramsci, que me parece uma leitura mais ou menos coerente e conveniente com o tipo de análise que se faz, com o tipo de perspectiva política que se tinha. Um terceiro questionamento que a gente poderia levantar diz respeito à discussão presente até hoje a respeito da proposta de escola unitária e politécnica. Em que medida esta proposta, né, que busca o desenvolvimento omnilateral do homem, né, em que medida é possível a implementação desta proposta no interior do sistema sociometabólico do capital. Então, uma questão que também permeou essas discussões. De qualquer maneira, mesmo levantando esses questionamentos, não me parece haver muitas dúvidas a respeito dessas duas características da produção nesse período, que então, dizia, a fundamentação do marxismo, um claro relevo para o Gramsci, e segundo, a relação entre educação e estratégia de transformação do capitalismo. Me parece que há uma relação, é isso que eu estou sugerindo aqui, uma relação entre o contexto histórico que está ocorrendo nesse mesmo período. Veja, nós estamos falando do final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Portanto, um período claríssimo ascenso dos movimentos da classe trabalhadora, né? Claríssimo ascenso da própria luta da classe trabalhadora no Brasil. Eu penso que, justamente, na minha opinião, como hipótese, o que explicaria esta produção com essas características originais do campo trabalho e educação no Brasil, me parece exatamente ser esse contexto histórico. Na minha opinião, esse contexto se refletiu enormemente na produção. De tal maneira que, inclusive, muitos desses autores eram e continuam sendo autores militantes, né? Muito bem. O que eu vou levantar agora também como hipótese, né, é o seguinte: esse processo ocorre então, no final dos anos 70, começo dos anos 80, até a primeira metade dos anos 90. Nos anos 90 vai ocorrer
é uma hipótese que eu estou levantando, ocorrer um processo de influxo, tá? Influxo, quero dizer, muito embora o campo não tenha perdido a sua referência matricial, o marxismo, tá? Continua reivindicando isso, tem a impressão que o que acontece a partir da segunda metade dos anos 90, ou durante os anos 90, mas que isso vai ficando cada vez mais claro na segunda metade dos anos 90, é o fato de que justamente este vínculo entre educação e estratégia de transformação revolucionária do capitalismo vai se perdendo. Isso vai se perdendo. Tá? De tal maneira que penso que a produção, via de regra, uma grande medida, nesse período que estou mencionando, perdeu uma das características que é aquela que eu tinha apresentado. Muito bem. Penso que talvez, isto é uma hipótese, né, que estou levantando, isso pudesse ser evidenciado em alguns elementos. Por exemplo, a produção que a gente vai anotar nesse período, há uma alteração, por exemplo, nos temários a serem discutidos, né, uma alteração bastante grande. O Gramsci passa a ser um autor praticamente ausente, de tal maneira que ele é mencionado apenas pontualmente, né, e se perde efetivamente a discussão sobre aquilo que é fundamental no Gramsci. Gramsci, segundo eu entendo, está discutindo efetivamente uma estratégia revolucionária. E me parece que isso se perde, né, ao longo dos anos 90, sobretudo na segunda metade dos anos 90. A pergunta que fica é, se isso é verdade, por que isso aconteceu? Na minha hipótese, tenho a impressão que pelas mesmas razões do que ocorreu no início dos anos 80, ou seja, eu penso que a gente pode buscar respostas a esse processo exatamente na conjuntura dos anos 90. Se no final dos anos 70, começo dos anos 80, ou seja, final dos anos 70, ao longo dos anos 80, a gente vê um ascenso do movimento da classe trabalhadora, um ascenso das lutas no Brasil, a gente vai observar que nos anos 90 acontece um processo inverso, ou seja, há um refluxo muito grande. De tal maneira que eu considero, assim, que isso é polêmico, que os projetos da classe trabalhadora nos anos 90, né, os projetos revolucionários alcançam efetivamente talvez a maior derrota. Eu penso que a classe trabalhadora sofre neste período a maior derrota da sua história, né, por razões que é impossível mencionar pelo pouco tempo que tem. Eu tenho a impressão que exatamente esse refluxo, e não é qualquer refluxo, né, um refluxo muito acentuado das lutas, né, na luta de classe, portanto, refluxo da luta da classe trabalhadora, portanto, o abandono, o quase abandono, né, de estratégias revolucionárias que se confrontam com o sistema do capital, né, me parece que talvez os dois grandes exemplos disso, no caso brasileiro, eu sei que isso é bastante polêmico, né, sejam a CUT e o PT. Muito embora eu entenda que nem a CUT nem o PT tivessem na sua origem qualquer perspectiva efetivamente revolucionária. De qualquer maneira, são indícios, tá, desse processo. Bom, então, penso que este refluxo que vai acontecer então, nos anos 90 se reflete também na produção do campo de trabalho e educação. Tá? Estou apresentando como hipótese. De tal maneira que o que nós assistimos hoje é um pouco resultado deste movimento que aqui acabei de apresentar. Como o capital chega no final do século XX, início do século XXI, praticamente, o modo de produção efetivamente globalizado alcança, na minha opinião, a sua maior vitória, ele está, de fato, jogado às suas próprias contradições, que certamente estão se acirrando e vão se acirrar cada vez mais. De tal maneira que, exatamente pelo acirramento das contradições do capitalismo, é que, na minha opinião, na mesma medida do acirramento das contradições e, portanto, dos seus desdobramentos, na mesma medida é que se impõe a necessidade de se pensar ou de se retomar a discussão de uma estratégia revolucionária que confronte o sistema capitalista. Bom, isso quer dizer que, se isso é verdade, então se põe para este campo os mesmos desafios. Ou seja, o que eu estou sugerindo é que, uma vez que há necessidade, e o próprio capitalismo nola impõe, uma necessidade premente
da revolução contra o sistema do capital, é necessário que volte a se discutir aquelas mesmas questões que estiveram na origem do campo do trabalho e da educação e que foram se perdendo ao longo dos anos 90. Quais sejam, é possível que a educação contribua com a transformação revolucionária do sistema capitalista? Se sim, como? Qual é a contribuição que a modalidade escolar de educação pode oferecer a este processo? E também, quais são os limites disso? Me parece que estes são os grandes desafios que se põem tanto à classe trabalhadora quanto especificamente ao campo trabalho e educação. Obrigado.